Graça e paz, igreja do Senhor. Temos muitos irmãos que ainda estão viajando, né? Mas graças a Deus temos muitos irmãos aqui também, celebrando e preservando a unidade do Espírito. Por isso que é importante nós que estamos aqui orarmos por aqueles que estão viajando, que o Senhor guarde, venha prover, e todos nós também, né? Possamos passear, descansar, aproveitar de todas as bênçãos que Deus tem nos dado. Quero que os irmãos abram suas Bíblias para nós meditarmos em alguns textos, né? Hoje seria um dia quase de retrospectiva, né? O pessoal costuma parar e pensar no ano que passou, vai chegando o final do ano, a gente vai se envolvendo com as festas, as comemorações, as comilanças, né? As coisas vão se tornando um pouco mais intensas assim no final do ano. Mas também paramos um pouquinho para lembrar do como foi, né, este ano. Mas eu queria fazer uma coisa um pouquinho diferente. Queria só como referência falar deste ano que passou, mas eu quero apontar para o ano que vem. Porque as coisas que passaram não voltam mais. Se nós estamos aqui, graças a Deus, porque pela infinita graça e misericórdia do Senhor que tem nos alcançado e sido derramado sobre nós, o Senhor tem nos sustentado com mão forte e poderosa. Amém, queridos? Todos nós entendemos dessa mesma forma. Se você está aqui hoje é porque você foi sustentado pelo Senhor durante esse ano. Sabe as lutas que você passou, sabe os problemas que você enfrentou, sabe as dificuldades que ainda não estão 100% resolvidas? Todas elas o Senhor conhece, conheceu, e as que vão vir também já conhece. O mais importante de todas as coisas é que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Até aquelas que não parecem, mas todas elas cooperam para o nosso bem. Quando paramos agora para refletir no ano que se passou, né, João? E aí, João? Aninho tranquilo, né, João Holanda? Vocês imaginavam que ia estar assim aqui no último culto desse ano, né? Teve hora que não deu nem para pensar. E assim eu conheço, acho que situação de todos os irmãos aqui, situações que passaram, que estão passando, né? Mas eu encho, né? Me enche de alegria, fico com meu coração cheio de alegria de ver, irmãos, a graça, o poder de Deus derramado sobre nós, que nos sustentou. Mesmo que parecia impossível, mesmo quando parecia que não ia ter mais jeito, que a coisa ia de mal a pior, naqueles momentos ali, Deus trazia uma situação, uma mão estendida, um irmão, uma pessoa, uma irmã, né, trazendo, seja uma palavra, trazendo uma oferta, trazendo uma oração, trazendo um abraço, a palavra do Senhor, que nós aqui ministramos e buscamos essa fidelidade na presença de Deus para entregar o Evangelho como Ele é, né, que nos alimenta e nos alimentou durante o ano todo. O Evangelho que nos sustentou, nos alimentou, matou a nossa sede. Como muito bem foi falado aqui, às vezes nós não percebemos, mas em todo o tempo o nosso Pai está cuidando de nós, nós que somos filhos dele. Então abra comigo a sua Bíblia em 1 Coríntios, no capítulo 13, a partir do verso 9. Porque nós precisamos falar nessa noite, nesse finalzinho de ano, a respeito de muito ainda que Deus tem por fazer na nossa vida. Porque a vida cristã, ela é dinâmica. A vida com Deus, ela é dinâmica. 1 Coríntios, capítulo 13, verso 9. Vou aguardar os irmãos abrirem. Pedi uma aguinha aqui. Amém? Todos que abriram, pode dizer um amém então. Amém. Acho que amém. Aqui na minha versão, revista e atualizada, ela diz assim: porque em parte conhecemos
e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, eu falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém, o maior destes é o amor. Olha só que interessante, quando o Evangelho do Reino vai nos trazendo esta realidade, aqui em 1 Coríntios, no capítulo 13, de que nós conhecemos em parte. Crescemos tanto esse ano, né, irmãos? Quantas informações, quanto conhecimento que Deus inundou a nossa vida nesse ano, através das ministrações, através dos louvores, através dos encontros que nós participamos. Muitos irmãos, né, puderam ir nesse ano junto conosco, no encontro lá de pastores e líderes. Quantas coisas o Senhor nos acrescentou, nos fortaleceu, e todas elas têm um fim proveitoso, porque a palavra não volta vazia. Se nós fizermos uma pergunta, talvez alguém entre nós aqui vai lembrar qual foi a primeira ministração desse ano. Talvez alguém lembre, mas eu creio que não. Mas lembrar de qual foi a primeira ministração do ano 2018 não tem tanta importância quanto aquela ministração ter sido transformada em vida na nossa vida. Porque o próprio Evangelho já nos alerta que nós precisamos ser ouvintes praticantes. Longe de nós sermos apenas ouvintes negligentes. Porque ouvir, todo mundo ouve. Ouvir, todo mundo pode. Mas praticar, aí a situação, ela vem para nós de uma forma particular, nos cobrando algo a mais diante de Deus. Então eu quero realmente dizer para os irmãos que estou muito alegre, porque todos nós oferecemos algo a mais para Deus nesse ano. Todos nós, irmãos. Todos nós. Uns mais, outros menos. Mas todos nós oferecemos algo a mais. Todos nós recebemos mais do Senhor. Todos nós crescemos em algo, em alguma situação. O Espírito Santo foi nos mostrando com graça, com amor, com paciência, né? Que glória a Deus, porque Ele é toda a paciência, porque eu mesmo não suportaria a minha demora, mas Deus, na sua infinita graça, paciência, Ele que é um Deus completo e pleno, pacienciosamente esperando a cada um de nós mudarmos a nossa tratativa, mudarmos o nosso falar, mudarmos os nossos costumes, mudarmos a nossa mente. Vamos ler também, a palavra nos diz que nós precisamos mudar a nossa mente. Agora, fazendo uma projeção para o próximo ano, os irmãos estão aí a par, espero que estejam acompanhando as notícias, vendo o que tudo está acontecendo, né? Nós vamos, depois de amanhã, ter a posse ali do novo presidente, homens, né, representantes do mundo inteiro, vindo para o Brasil, até Israel pela primeira vez. Muitas coisas diferentes acontecendo, porque o Senhor está preparando muitas coisas para o seu povo. Nós não depositamos a nossa confiança nos homens. A nossa confiança continua deve estar no lugar correto, que é no nosso Senhor e Salvador. Mas quando nós olhamos para esse contexto aqui de 1 Coríntios, nós precisamos entrar nessa realidade. Conhecemos em parte. Em parte nós conseguimos enxergar. Em parte nós conseguimos identificar tudo aquilo que Deus tem para nós. E isso deve gerar na tua mente, aí no teu coração e no meu também,
uma sede maior ainda. Porque se foi tão bom este ano, e se Deus nos abençoou tanto esse ano, em todas as áreas, seja na saúde, como falamos aqui do João da Landa, que acompanhamos tão de perto, e tantos outros irmãos, na financeira, né, quantos irmãos dando testemunho que conseguiram avançar, né, vencer situações, questão familiar, quantas situações que nós acompanhamos, né, de pessoas que nós conhecemos que se posicionaram com relação à família, na criação de filhos. Quando nós pontuamos essas coisas, irmãos, isso se chama, sabe o quê? Gratidão. Falta muito isso. Você já fez alguma lista para você mesmo, como meta para esse próximo ano? De emagrecer, trocar de carro, trocar de casa, sei lá, ter um outro filho. Vocês já pensaram? Talvez não pôs na ponta do lápis, mas vocês pensaram alguma coisa. Fazer alguma coisa esse ano. Nós precisamos pensar. A própria palavra também nos alerta para isso. Se você vai fazer alguma coisa, você senta e calcula, para não ser zombado quando não consegue realizar. Mas irmãos, vamos prestar atenção neste contexto. O que vale mais? Nós termos um coração grato diante de Deus por tudo aquilo que Ele está fazendo agora e já fez na nossa vida? Ou por aquilo que ainda nós nem sabemos que vai acontecer? Onde está o maior valor? Não está naquilo que Ele já fez e naquilo que Ele está fazendo? Porque o nosso amanhã pertence a Deus. Vocês percebem então que nós temos que lutar com unhas e dentes contra a nossa ansiedade? Porque quando nós olhamos para as coisas que nós ainda queremos, nós nos tornamos insatisfeitos. Mas quando nós admiramos e glorificamos a Deus por tudo aquilo que Ele já fez, nós exaltamos o nome do nosso Senhor. Amém, queridos? Por isso que eu disse, nós vamos comentar do ano que passou, porque ele é a base, é aquilo que sustenta. E nós vamos apontar para 2019, mas sem listas humanas. Vamos fazer uma lista no Espírito agora. Vamos observar para a vontade de Deus no Espírito, não só na carne. Porque talvez já começamos um ano com uma carga muito grande, de conseguir avançar em alguma área da nossa vida, talvez de uma forma que nem nós mesmos vamos conseguir o ano inteiro. E talvez nos perdemos no ano de 2019 tentando alguma coisa que Deus não quer para nós. Isso é uma cilada. Isso é um problema muito grave. Nós precisamos nos aquietar na presença do nosso Deus e perguntar para Ele: Deus, e agora? O que o Senhor quer de mim agora? Eu estou grato ao Senhor por tudo que está acontecendo, mas e daqui para frente? Para onde o Senhor quer que eu ande? Quais são os pensamentos de Deus a nosso respeito? São pensamentos de paz e não de mal. Se não tem paz, é porque eu não estou dentro da vontade de Deus. Então sai fora, sai dessa situação. Não carrega para o ano que vem não, larga ela em 2018, porque aonde Deus está, ali há paz. Ele sabe o que Ele quer ao nosso respeito. Deus já tem um plano preparado, um plano de cuidado, um plano de socorro, um plano de bênção, um plano de paz, de alegria na sua presença, porque o reino de Deus não é firmado em obra dos homens, mas ele está firmado, fundamentado na vontade de Deus. Amém? Então, quando olhamos para 1 Coríntios no capítulo 13, nós vemos três situaçõezinhas, três condições, situaçõezinhas não, toda, né? É toda a situação. Permanecem três situações na nossa vida. A primeira delas é a fé, a segunda é a esperança e a terceira é o amor. A maior delas é o amor. Quando nós olhamos para esse contexto, nós percebemos que o reino de Deus, ele está em constante avanço. Não retrocede, sempre avança. O reino de Deus na tua e na minha vida. Vamos olhar agora com um olhar espiritual. O reino de Deus avançou quanto na tua vida? Não estou falando de situações materiais agora. Eu estou falando do reino de Deus. Eu estou falando de fé, eu estou falando de esperança e estou falando de amor.
O quanto que avançou na nossa vida. E vamos fazer uma projeção para o ano que vem. O quanto ainda que não vai aumentar a tua fé. O quanto a tua esperança, o quanto o teu amor. Se somos discípulos de Cristo, nós precisamos avançar. Nós precisamos crescer. Nós precisamos amadurecer. Isso gera frutificação. Isso gera glória ao Senhor. Quando nós avançamos no reino de Deus, não significa que nós temos uma boa saúde, uma boa condição financeira, a nossa família está bem estruturada. Tudo isso são bênçãos do Senhor, glória a Deus. Precisamos mesmo desfrutar de tudo isso. Mas quando nós avançamos no reino de Deus, nós avançamos na maturidade cristã, nós avançamos no conhecimento de toda a verdade que Deus tem para nós. Uma coisa que eu tenho notado, e é fácil você ver quem avança no reino de Deus, a pessoa se torna mais humilde. Porque quanto mais próximo eu estou do carpinteiro, mais humilde eu estou. Eu preciso ser. Porque não há arrogância ali. Não há querer próprio. Não há individualismo. Há um repartir de coração, de alma, de intensidade. Há uma preocupação uns com os outros. Há amor. Há um cuidado fraternal entre nós, irmãos. Então, se eu avanço nessa maturidade, nesse conhecimento da vontade de Deus, é fácil reconhecer se eu avancei, ou se o meu irmão está junto comigo, a minha esposa, o marido avançou no reino. Uma das situações se torna humilde, se torna maleável, nas mãos do oleiro, como barro nas mãos do oleiro. Porque eu estou na mão do oleiro, não estou duro. O oleiro derrama da água, do Espírito Santo, que vai enchendo a nossa vida e vai tornando a nossa vida bem maleável. Então, se eu fazia, se eu falava, se eu queria assim, agora eu tenho que olhar para o oleiro e falar: oleiro, o que você quer? O que você vai fazer de mim, oleiro? Vai ser um vaso, vai ser um pote, vai ser um copo, vai ser uma vasilha? O que é, oleiro? O que o oleiro quer de você, barro, para 2019? Só ele sabe. E só você que está nas mãos do oleiro consegue perceber o molde que ele está fazendo na tua vida. Então 2019 tem muita coisa para acontecer. Tem muita vasilha para ser transformada, tem muito barro para ser moldado na minha, na tua vida. Deus quer formar em nós, homens e mulheres, vasos de honra na presença dele. Isso é crescimento. Isso é avançar no reino. Isso é se preocupar, da mesma forma que nós estamos olhando e atento para o novo governo, para a política, para finanças, nós temos que não abrir mão e de forma alguma esquecer, por nenhum segundo sequer, que o que mais importa na nossa vida é o que o oleiro, é o que o nosso Deus está gerando em nós. Isso tem valor. O mundo vai passar. Os seus desejos, a sua concupiscência, tudo nesse mundo vai passar. Mas aquilo que Deus está formando na nossa vida como caráter cristão, como discípulos dele, isso é o que nós vamos levar para a glória. Um fato não muito bom da gente conhecer, é que todo crescimento gera desconforto e muitas vezes até dor. Todo o crescimento. Os pais sabem muito bem que os filhos de uma determinada idade começam a sentir dores, porque as juntas, os ossos, os nervos estão esticando ali, e não tem como, porque esse crescimento ele vem de dentro para fora, e não tem como nós pais fazermos alguma coisa com que eles não passem por isso. E eles precisam passar, porque nós não queremos nossos filhos pequenos. Mas nós também. Como é difícil, irmãos. Vamos voltando para 1 Coríntios lá, fala que em parte nós conhecemos. Então nós não podemos falar que está tudo fácil, tudo tranquilo. Como é difícil para mim reconhecer situações que Deus está falando para mim, você tem que mudar, porque você está errado. No meu ser, no meu eu, é difícil de aceitar. Mas já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Então eu me entregando nas mãos do oleiro, falo: vai, oleiro, quebra
e faz de novo, porque não está bom. Então vai gerar um desconforto, vai gerar uma dorzinha na alma, né? Vai mexer com a nossa vontade, e a gente pode até espernear um pouquinho, não tem problema espernear um pouquinho não, mas deixa o oleiro terminar a obra, porque ele é fiel para completar o que ele começou, não somos nós. Em tudo, nós vamos começar um ano daqui, né, depois de amanhã, e o nosso maior desejo é: Jesus, eu quero ser mais parecido com você. Nós nos arrependemos, nós nos batizamos, e nós reconhecemos o senhorio de Cristo Jesus na nossa vida, o Kyrios, o Espírito Santo que vem para governar, para direcionar, né? O Todo-Poderoso Jesus, que tem agora toda a autoridade sobre nós, ele veio sobre nós com um único objetivo: para transformar a nossa vida à imagem e semelhança dele. Isso é um bom objetivo na lista espiritual para 2019. Jesus, eu quero ser mais parecido com você. Talvez para ser parecido com Jesus, o Senhor vai começar a riscar da nossa lista material. Daniel, mas para você, se você ficar correndo tanto atrás dessa questão material, eu não consigo entrar na tua vida. Então eu vou riscar da tua vida, Daniel. Eu vou arrancar isso daí, para que você realmente experimente. Cantamos isso, vamos ler um texto que fala que nós precisamos experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não há escassez na vida com Deus, mas há prioridades, e a prioridade é o reino de Deus. Senhor, o que o Senhor quer de mim? Então todo crescimento gera algum desconforto e pode até gerar dor. Agora o evangelho do reino de Deus nos garante, nos mostra o caminho que nós temos que seguir. Está aqui, irmãos, é na palavra, é nos submetendo à vontade de Deus, é buscando conhecer qual é a sua vontade, é lendo mais esse ano, é orando mais esse ano, é jejuando mais esse ano. Essas coisas tem que anotar na lista para o ano que vem. Senhor, no ano que vem eu quero ler mais, no ano que vem eu quero orar mais, no ano que vem eu quero jejuar mais, no ano que vem eu quero proclamar mais, no ano que vem eu quero visitar mais, no ano que vem eu quero estender mais a destra da comunhão para os meus irmãos, porque o corpo edifica o corpo, e eu sou chamado para edificar a tua igreja, Senhor. Todos nós temos essa incumbência diante de Deus, e essa lista ela precisa ir crescendo e crescendo e crescendo, até que a glória do Senhor se complete na nossa vida, Ele nos use por inteiro. Abra comigo Romanos. Por que nós temos que fazer tudo isso? Porque em Romanos, no capítulo 2, 12, 2, nos fala com toda a clareza onde está o foco, o que é que nós temos que fazer, como nós vamos conseguir avançar no reino de Deus. Romanos 12, 2, texto tão conhecido de nós todos. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha, irmãos, não são grandes atitudes ou coisas vultuosas demais que vai demonstrar a nossa mudança, o nosso avanço no reino de Deus. Sabe onde começa? Aqui dentro. Daniel, muda a tua mente, o jeito que você enxerga o reino, o jeito que você enxerga as necessidades dessa vida, o jeito que você está enxergando a tua família. Daniel, o jeito que você está enxergando a igreja, o jeito que você enxerga os irmãos, o jeito que você enxerga Deus, o jeito que você enxerga o Espírito Santo, o jeito que você enxerga Jesus Cristo. Muda a tua mente, muda, porque a única forma de nós mudarmos o contexto da nossa vida é começando com a nossa mente. Porque naturalmente nós estamos ligados às coisas desse mundo. Se nós não mudarmos a nossa mente, nós não vamos desligar, nós não vamos romper, nós não vamos quebrar com o jugo
nós não vamos quebrar com tentações, nós não vamos quebrar com imposições do mundo sobre nós. Podemos até ouvir a maioria das vozes aí, né, no mundo, dizendo que é muito normal fazer algumas coisas, seja na postura, seja na vestimenta, seja no falar, seja na comida, seja na bebida. Nós ouvimos muito o mundo ditando regras, mas quando nós olhamos para o Evangelho, nós vemos no Evangelho que nos ensina certinho. Nós estamos numa época de muita comida e muita bebida. Saímos daqui comendo, bebendo um monte, não dá tempo nem de digerir, nós já entramos no outro ali, está ali comendo, bebendo. Creio que isso é geral aqui entre nós, graças a Deus. Infelizmente tem muitos ainda que não podem desfrutar dessa fartura. Mas irmãos, a Bíblia fala que nós não devemos ser glutões nem beberrões. Devemos ter zelo com aquilo que comemos e como nós bebemos. A Bíblia fala que nós jamais podemos nos embriagar. A palavra de Deus nos alerta, dizendo que se alguma coisa escandaliza o teu próximo, deixa de fazer, para ganhar a vida do teu irmão, daquela pessoa, para dar um bom testemunho. Tem algum problema em comer? Tem algum pecado em comer ou beber? Ou participar das festas de confraternização? De forma alguma. Mas se em algum momento isso não exalta a pessoa do Senhor, então na realidade eu não sou maduro na fé, não sou um cristão maduro. Talvez estou ainda lá, como diz Coríntios, ainda quando criança. Eu falava como menino, eu agia como menino, mas o Senhor não quer que permaneçamos assim como criança, mas Ele quer que todos nós alcancemos a estatura da plenitude de Cristo, maturidade cristã, postura madura, sinalizando realmente o que é o reino de Deus. Então nós não precisamos de outra referência a não ser o Evangelho. Como que conhecemos? Lendo, buscando do Senhor, meditando na palavra. Eu preciso, Deus, em 2019, eu quero experimentar a tua boa, agradável e perfeita vontade. Isso sim tem que estar na lista espiritual. Eu quero experimentar a tua boa, agradável e perfeita vontade, Senhor. É isso que eu quero. O meu desejo está aqui, não tem problema fazer lista. Põe lá, irmãos, na lista agora desse ano está a minha casa. Senhor, esse ano eu quero. Me libera aí, Senhor. Como é que vai ser? Não sei, é pela fé. Mas está na lista do material lá. Mas ao mesmo tempo está lá. Senhor, eu quero experimentar a tua boa, perfeita e agradável vontade. E Deus pode falar assim, peraí, Daniel, se eu der a casa agora para você, você vai deixar de experimentar isso aqui do meu reino. Mas o melhor é o meu reino. Então eu vou segurar um pouquinho aqui a casa, mas continua buscando o reino, que eu estou te dando mais do reino. Eu vou ficar insatisfeito por não alcançar um objetivo material? Jamais. Porque naquilo que avança no reino, naquilo que eu busco do Senhor, estou crescendo. Os irmãos estão entendendo? Às vezes o nosso consolo, muitas vezes está nas coisas desse mundo, e não pode. Por que eu estou trazendo também essa palavra no final do ano? Porque nós somos suscetíveis a erros, irmãos. Eu quero repartir assim com os irmãos para que no ano que vem nós sejamos homens e mulheres muito mais espirituais do que nós fomos nesse ano agora. E graças a Deus nós fomos muito bem esse ano. Eu digo isso mesmo para os irmãos, conheço cada situação, sei o quanto que os irmãos lutaram. Fomos muito bem, graças a Deus. Mas no ano que vem, Deus tem mais. E se nós buscarmos o reino e a sua justiça em primeiro lugar, o que acontece? As demais coisas vão sendo acrescentadas. Vem de lambuja, vem junto no pacote, mas primeiro o reino de Deus. Nós falamos que, vimos aqui em 1 Coríntios que precisamos de 3 coisas. A primeira delas é a fé, a segunda é a esperança e o terceiro é o amor. O tempo vai passando,
os dias vão correndo, a nossa vida está nessa loucura, nessa correria, mas a palavra de Deus fala que permanecem a fé, a esperança e o amor. Nós precisamos viver a plenitude da fé, nós precisamos viver a plenitude da esperança, e nós precisamos viver a plenitude do amor. Então, só para entender um pouquinho melhor aqui a respeito da fé, vamos levar isso para o ano que vem. Fé, esperança e amor. Amém? Repitam comigo. Fé, esperança e amor. Se a palavra de Deus fala que permanece, é porque permanece. Ai, Daniel, mas não estou assim com essa fé. Não tem problema. Calma, porque ela está. Só falta a gente viver. Ô, Daniel, não estou com essa esperança toda. A coisa está meio complicada, não sei como é que... Calma, permanece. A esperança está aí. E o amor? Ah, está difícil de amar e ser amado. Nessa competição, nessa vida, nesse mundo. Está difícil dentro de casa, está difícil no relacionamento conjugal, está difícil nos filhos. Calma, Deus é amor. E o amor jamais acaba. Então permanece. Fé, esperança e amor. Se na nossa vida nós nos atentarmos para as pequenas coisas que Deus nos mostra e formos fiéis nela, o que Ele mesmo disse que fará conosco? Nos colocará sobre o muito. Em vez de eu procurar grandes coisas, voltemos para a nossa capacidade, como diz em Coríntios, que é limitada, é em parte, e ver aquilo que Deus está trazendo agora. Qual é a porção de fé que Deus está colocando no teu coração? É essa porção de fé que Ele precisa para se derramar e para se mostrar com mais intensidade na tua vida. Porque nós oramos e Ele nos dá mais fé. A esperança que você tem da salvação em Cristo Jesus, que é o que te traz aqui nessa noite. Essa quantidade, talvez, nossa, eu estou passando por situações e me abala emocionalmente muitas vezes, mas calma. Essa é a porção que Deus tem dado para você hoje, e é baseado nessa porção que Deus vai se derramar abundantemente sobre a tua vida no ano que vem. E o amor? Deus é amor, o amor jamais acaba. Tudo sofre, tudo quer, tudo espera, tudo suporta. Não arde em ciúme, não se porta inconvenientemente. O amor, ele é o próprio Deus. Mas eu não estou sentindo isso, Daniel. Parece que eu passo um dia, outro dia, fica uma mornidão, a coisa não muda, né? Parece que a vida está numa mesmice, parece que as coisas não vão dar certo. O que nós vamos fazer? Calma, Deus é amor. Se nós nos achegarmos a Ele, Ele se achegará a nós. Em Hebreus no capítulo 7, vocês podem, Hebreus capítulo 11, o que nos fala sobre a fé? A fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que nós não estamos vendo ainda. Todos nós esperamos algumas coisas e todos nós não estamos enxergando ainda muitas delas. Todos nós temos aqui uma expectativa em alguma situação e o nosso olhar está fixo tentando enxergar algum sinal e muitas vezes o sinal não vem. Mas é exatamente aí que Deus age. Ele chama isso de fé. Precisa crer, precisa ter fé. Porque também tem algo muito importante. Se nós não vencermos isso e não aprendermos a caminhar e viver por fé, nós não vamos agradar a Deus. Porque se nós fizermos qualquer coisa que não for proveniente de fé, isso não agrada a Deus. Isso diz em Hebreus no capítulo, olha Hebreus aí 11 ainda, versículo 3. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Nós precisamos de fé para crer que tudo foi criado por Deus. Não é porque alguém está falando isso, mas é a fé. Deus um dia criou todas as coisas, disse Deus, haja luz e houve luz. Pela fé eu creio nisso, é por isso que eu estou aqui hoje. Porque disse Deus, e Ele disse, vai nascer o Daniel, e nasceu.
Um dia Deus disse, vai nascer você. E você foi gerado no ventre da tua mãe. Isso é a fé, prática da fé. E no versículo 6, então, como eu já havia dito, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. É impossível agradar a Deus sem fé. Tudo, irmãos. Nós precisamos louvar com fé, ofertar com fé, participar com fé, crer com fé, orar com fé. Tudo na nossa vida sem fé, nós não conseguimos agradar a Deus. Tudo na nossa vida. Às vezes, nas situações mais críticas, nós conseguimos perceber com mais clareza a ação da fé. Porque aí nós não temos mais condição nenhuma de fazer nada, nós não temos nenhuma condição humana para reverter aquele quadro, e aí sim nós conseguimos nos colocar na presença de Deus, como filhos, falar, Deus, não tem jeito, estou esperando o Senhor agir. E aí nós vemos o milagre acontecer, nós vemos a paz vindo sobre nós. Mas nós não precisamos esperar um momento crítico para que isso aconteça. Nós podemos agir pela fé na nossa lista, tanto material quanto espiritual. Deus, está vendo aqui essa lista? Como diz a tua palavra, eu não consigo entender tudo do jeito que o Senhor quer, mas eu tenho fé que eu vou conseguir. Nós precisamos orar mais, irmãos? Ou tem alguém aqui que já está orando demais? Não? E ler a Bíblia? Tem alguém aqui que está lendo demais a Bíblia? Ou precisa avançar um pouquinho na leitura? E na comunhão? Tá bom, a gente tem se encontrado bastante, mas aquela comunhão fraternal, será que nós precisamos avançar na comunhão? E olha que nós como congregação sabemos bem como fazer isso, ter comunhão. Mas avançar, Deus, eu tenho fé, essas serão as minhas prioridades no ano 2019. Eu vou olhar para o teu reino, eu vou olhar para a tua justiça, eu vou olhar para os meus irmãos, eu vou olhar para a tua igreja, e tenho fé, Senhor, que o Senhor vai me levar a praticar tudo isso. O segundo ponto é a esperança. Se nós sabemos muito bem o que é a fé, mas precisamos praticá-la muito mais, o segundo ponto não é diferente, é a esperança. Nós até que somos um povo bem esperançoso, até que o brasileiro de uma forma geral, ele tem muita esperança. Qualquer coisa que muda assim, parece que reacende aquela esperança. Não parece que o Brasil já é outro país? E olha que o presidente nem sentou na cadeira ainda. O que é isso aí? É uma esperança que o brasileiro tem. Nós não somos gelados, frios, como países europeus. Qualquer coisinha, qualquer vento assim que sopra, parece que a coisa vai melhorar. Nós nos enchemos de esperança e começamos até a gastar, né? Começamos até a fazer um monte de plano, porque, não é verdade? Eu comecei até de uma forma, assim, brincadeira, mais sério, né? Parava no posto, ia abastecer, quanto tá? Ah, baixou um pouquinho. Falei, nossa, mas ainda bem que podia, né? Podia ser metade desse valor. O rapaz confirmava, podia ser metade do valor. Aí eu citava o nome do presidente e falava, mas assim que o presidente entrar lá, vai cair pela metade o preço do combustível. Aí saí numa loja, ia comprar alguma coisa, estava lá o preço, nossa, está meio caro. Não, mas assim que o presidente entrar, isso aqui vai ficar bem mais barato. E assim vai, você vai olhando, né? Parece que todos os criminosos já estão ali fazendo fila na porta da cadeia para entrar. Não é, umas coisas, uma esperança que não sei de onde vem isso. Vem da natureza do brasileiro. Mas nós não podemos ser traídos pela esperança, essa esperança natural do homem. Nós temos a verdadeira esperança que está no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é a nossa esperança. Sabe qual é a real esperança? O que nos traz alegria e paz? O que nos deve trazer toda alegria e paz e segurança? É a nossa esperança da salvação em Cristo. Se o Brasil vai virar essa potência que está todo mundo falando por aí, ou a gente está esperando, eu não sei, mas eu estou salvo em Cristo. Não vou falar assim que se exploda, não é isso. Me preocupo, eu quero que todo mundo melhore. Mas num contexto geral, se a nossa esperança estiver no lugar certo,
nós vamos lutar, nós vamos vencer, nós vamos batalhar, mas estaremos firmes aonde? Na rocha, e não em esperança que vem através de um homem, ou de um governo, ou de uma lei. Porque existe a esperança verdadeira e existe a esperança falsa. A esperança, ela é uma expectativa, porque ela não existe ainda, né? Nós estamos esperando, certo? Porque a palavra até diz, aquilo que se espera, mas se nós vemos, para que esperar? Então uma expectativa, essa esperança é uma expectativa. E duas de expectativas diferentes. Olha que interessante. Isso aí no dicionário bíblico. Existe a mesma tradução lá, o mesmo foco desta palavra. Existe uma esperança, uma expectativa do bem, que ela é a real esperança. Agora, uma expectativa de algo mal, isso gera medo. Olha o aprisionamento do inimigo das nossas almas, onde muitas almas abaladas nos dias de hoje estão aprisionadas no medo. Por quê? Porque falta ter os olhos da fé, lembra, a fé é o primeiro, precisa abrir os olhos da fé, para enxergar uma perspectiva diferente do reino de Deus, para que tenha uma esperança, uma expectativa de coisa boa, isso vai gerar essa esperança verdadeira. Mas se nós olharmos para o contexto do mundo, nós temos uma expectativa ruim, de guerra, de morte, de dificuldade financeira, dificuldade na saúde, e essa expectativa ruim, ela gera em nós medo, e o medo aprisiona, o medo não deixa a gente viver o que Deus tem para nós. O medo é mais ou menos assim, eu estou aqui, se eu permanecer aqui, eu estou seguro, mas se eu descer aí, eu estou com todos vocês. Mas se eu descer, eu posso cair. Não, então eu vou ficar aqui, porque eu tenho medo. Mas tem uma bênção, tem um rio, um mar de bênção para mim. Mas eu tenho uma expectativa de algo ruim. Então isso me gera medo, isso me gera aprisionamento. Nós não podemos entrar no ano que vem com essa expectativa errada. Nós temos que ter essa expectativa, que é a verdadeira esperança. A paz de Cristo, que excede todo entendimento, vindo sobre nós, sobre a nossa família. A saúde que é do nosso Deus sobre nós, a melhora do ganho financeiro, a melhora da saúde, a melhora da nossa situação, da nossa casa, dos nossos filhos, o nosso avanço no Evangelho, o nosso avanço na fé, o nosso avanço no amor. Isso são expectativas boas, que geram prosperidade. Essa é a real prosperidade do reino de Deus. Então, o segundo ponto, a esperança, é o regozijo, a expectativa confiante da eterna salvação em Cristo Jesus. Esta é a verdadeira esperança. Em Hebreus 7,19, olha que lindo esse texto. Pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma, e por outro lado, se introduz esperança superior, pela qual nos chegamos a Deus. A lei está ali, ela nunca aperfeiçoou ninguém, nunca mudou ninguém, a lei. Mas junto com a lei, ela nos aponta para aquilo que precisa fazer, e isso é introduzido em nós, esta esperança. Não há como viver só de esperança, e não há como viver só de lei. Nós precisamos da lei, precisamos do Evangelho, para nos apontar o caminho, mas esse direcionamento não vai nos mudar. O que vai nos mudar é essa real esperança, quando nós caminhamos nesse novo e vivo caminho que é Jesus. Mais um pouquinho para frente, Hebreus 10, 23. Guardemos firmes a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. O que é que nós temos que guardar, irmãos? A promessa da esperança. A promessa dessa expectativa, dessa certeza da salvação em Cristo. Eu preciso guardar, a palavra fala que eu preciso guardar firme essa confissão. As pessoas que me veem, as pessoas que me ouvem, as pessoas que estão ao meu redor, elas têm que sentir e ouvir de mim esta confissão, esse guardar firme de que só há um caminho a seguir, que é Jesus Cristo.
Isso que nos traz maturidade cristã. Isso é uma referência de maturidade cristã. Avançando um pouquinho mais, o terceiro ponto e o último, amor. Fé, esperança e amor. O último ponto, que é o amor. Um sentimento de apreciação acompanhado do desejo de fazer o bem. Amor por si só, o amor humano, o amor fraternal, né? Ele tem a sua utilidade. Mas nós estamos aqui falando de um amor supremo. É um amor sacrificial. É o amor do nosso Jesus. Esse amor jamais acaba. Jamais pode acabar, porque ninguém vai poder tirar de nós o que Jesus Cristo já nos entregou lá na cruz. Não importa a situação, não importa a condição. Eu tenho plena certeza e convicção de que Deus me ama. Eu estando sozinho, ou numa multidão, seja de irmãos, ou seja de ímpios, eu ali sou um que tenho convicção e certeza do amor de Deus. Sou completo, sou pleno, tenho certeza de quem eu sou, tenho certeza para onde eu vou. Essa é a condição que Deus chamou a todos nós aqui. Ali onde eu estiver, no trabalho, em casa, em qualquer lugar, a convicção é a mesma. É isso que vai nortear, por exemplo, as nossas atitudes. É isso que vai nortear a nossa vestimenta. É isso que vai nortear as nossas palavras, os nossos pensamentos. Não é aquilo que nós podemos apresentar para Deus, é aquilo que Deus é para nós. É o amor que Ele já demonstrou por nós. É isso que nos constrange. É isso que mexe conosco. Colossenses 3,14. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Sabe o que nos liga? Sabe o que nos mantém firmes, solidificados? É o amor. O vínculo da perfeição. Quem ama suporta, quem ama espera. Quem ama estende a mão, quem ama não aponta, quem ama dá suporte, quem ama não fica com ciúme, quem ama não perde tempo com a alma, porque o amor é para ser praticado e não apenas sentido. O amor é trabalho, precisamos trabalhar o amor, precisamos expressar o amor, não só de palavras, mas de atitudes. Romanos 5,5. Porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Como vem esse amor? Como nós vivemos a plenitude desse amor? Como nós vamos viver no ano que vem a plenitude do amor de Deus? Só através do Espírito Santo. Cantamos, Santo Espírito, inunda. Vem, Santo Espírito, faz essa obra completa. Tira de mim, quebra de mim o que não vem de ti. Espírito Santo, vem com o amor, esse amor de Deus. Eu quero me sentir não só amado, mas pleno desse amor, transbordando desse amor. Quem faz isso é o Espírito Santo, que derrama nos nossos corações o amor de Deus. Todos os nossos relacionamentos devem ser norteados por este amor. Não um amor de interesse ou um amor fraternal, mas o amor de Deus. João 13:34. Jesus nos dá um novo mandamento. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Que também vos ameis uns aos outros. Qual foi o amor de Jesus que alcançou a tua vida? Qual foi o amor de Jesus que alcançou, que te deu a salvação? Sacrificial. O amor completo. O amor que não cobra. E não está nos cobrando nada até hoje, né, irmãos? Só espera de nosso posicionamento. Olha, quando eu vejo esse texto, por exemplo, lembro do ano que vem. Nossa, como Deus já foi paciente comigo. E a oportunidade que Ele está me dando no ano que vem, de realmente viver e desfrutar desse amor. Porque se Ele tivesse me cobrado das minhas falhas desse ano, eu não teria oportunidade de fazer nada, nem aqui não estaria. Mas se o Espírito Santo, com liberdade, vier na nossa vida e derramar no nosso coração desse amor, nós vamos fluir
o verdadeiro amor de Deus. Então esse novo mandamento vai ser verdadeiro na nossa vida, vamos praticá-lo verdadeiramente, esse amor, amar uns aos outros como Cristo nos amou. O mais importante, irmãos, de tudo isso, é lembrar uma das primeiras coisas que eu falei. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Lembrando de cada situação, lembrando dos irmãos, meu Deus, como que pode cooperar? Como que essa situação vai cooperar? Mas eu não estou aqui para perguntar para Deus o porquê que as coisas estão acontecendo. Eu estou aqui para falar para Deus, sim, Senhor, eis-me aqui. O que eu faço para sair dessa situação? E o que o Senhor quer falar comigo nessa situação? Porque se é para cooperar, se é para eu mudar, ou então para que alcance alguém, então amém, Senhor, pode fazer. Que seja feita a tua vontade aqui na terra, como é feita no céu. É lindo isso, né, irmãos? Oramos. Nós precisamos entrar no nosso quarto e apontar para 2019, também com isso na lista. Senhor, que seja feita aqui na minha vida a tua vontade, como é feita no céu. Só ali Deus já vai riscar um monte de coisa. Ó, Daniel, não perde tempo com isso, não perde tempo com isso, não perde tempo com isso, não perde tempo com isso. Calma que eu vou dar no tempo certo. Calma, Daniel, está chegando. Confia em mim. Fica sossegado, o barco está balançando, calma. Eu estou no barco, é só me procurar. É só pedir, eu vou dar. Não recebeis porque pedis mal. Estou orando a Deus, Senhor, me ensina a pedir então, porque tem tanta coisa que eu quero. E se eu não estou recebendo porque eu peço mal, então me ensina a pedir, porque o Senhor é Deus, é Pai. E eu sei o quanto é agradável dar as coisas para meus filhos. Se nós, sendo pais, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quem dirá o nosso Deus e Pai Todo-Poderoso não nos fará muito mais? Os irmãos estão entendendo como vai ser o teu ano 2019? Qual é a perspectiva do reino de Deus para 2019 na tua vida? Vocês conseguem já perceber que Deus vai acrescentar muito mais? Que Deus vai derramar muito mais alegria, muito mais fé, muito mais evangelho, muito mais proclamação, muito mais bênção, financeira também, física, saúde. Deus é um Deus pleno. A medida dele é recalcada, é sacudida, transbordante. Não é por qualquer coisinha, não. Se nós avançamos até aqui, e graças a Deus, porque avançamos, não retrocedemos, é porque Deus é bom. E porque Ele é bom, Ele está preparando muito mais para nós. Jamais falte em nós, então, a fé, a esperança e o amor. O que nós precisamos viver, irmãos? Porque eles já permanecem. A fé, esperança e o amor. Que o Senhor Jesus encontre gratidão na nossa vida. E nos encha também de perdão e continue derramando a sua misericórdia sobre nós, naquilo que falhamos. Porque o Espírito Santo nos conduz com graça e misericórdia para nós parecermos com Cristo Jesus. Se há falha, se há pecado, confessa ao Senhor que Ele já te perdoou lá na cruz. Não vamos entrar o ano que vem carregando peso nenhum desse ano. Se qualquer situação para ser resolvida, tem amanhã ainda. Tem um dia ainda, e tem 24 horas para resolver. Resolve. Pede perdão, reconcilia, se aproxima, liga, fala oi, fala eu estou aqui, fala eu te amo, fala que eu estou com saudade. Fala. Vamos viver essa plenitude da simplicidade, daquilo que Deus já preparou para nós. E vamos abrir mão de todo esse contexto do mundo que a tentação e o pecado que tenazmente nos assedia para trazer confusão na nossa mente. Vamos transformar a nossa mente, porque 2019 vem aí, irmãos. E eu entendo assim, 2019 está aqui e Jesus está vindo de lá para cá. Então o tempo está curto.
Nós vamos entrar em 2019 com Jesus vindo nos buscar. Então nós temos que entrar em 2019 cantando pneu. Mas olha, correndo a milhão mesmo. Para praticar a verdade de tudo isso, essas coisas que eu acabei de falar aqui, e tudo que o Senhor acrescentou em nós, nesta semana, nesse ano, nesse mês, tudo que o Senhor acrescentou, todo esse pacote de bênção, a gente usar e apontar para 2019 e glorificar a Jesus Cristo acima de todas as coisas. Amém, queridos? Vamos ficar de pé. Deus nos sustentou nesse ano e com certeza nos sustentará. Irmãos, nós estamos num momento que nós não podemos baixar a guarda. A igreja, ela caminha em oração, ela caminha buscando a Deus. A nossa nação está passando por um momento de muita transformação, muita mesmo, espiritual, político, financeiro, tá? E eu quero trazer esse alerta para os irmãos, que aquele empenho que nós tivemos na época da eleição, eu creio que a grande maioria, né, estava nesse mesmo foco. Nós não podemos achar que as coisas estão todas prontas, porque as nossas armas são poderosas em Deus e elas são espirituais. Então guardemos a nossa vida para não sermos palanque na questão política, mas sermos verdadeiros cristãos orando pelas autoridades, porque feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E eu estou crendo e eu quero profetizar em nome de Jesus, muita paz para a nossa nação, a começar em 2019. Muita alegria, muita prosperidade, muita bênção, muita liberdade para que o Evangelho seja pregado, porque Jesus está voltando e na volta de Jesus haverá a proclamação do Evangelho como nunca se viu. E isso cabe a mim e a você, converter muitas pessoas para a glória do Senhor. E essa liberdade virá e nós vamos aproveitar essa janela que Deus nos dará para glorificar o nome dEle e muitos sejam salvos das garras de Satanás. Isso é o principal. Carro, casa, família, tudo mais vai acontecer, irmãos. Lembrem das prioridades. Primeiro, Deus. Segundo, família. Terceiro lugar, a igreja. Viva intensamente com Deus. Reparta dessa tua vida intensa com Deus com a tua família. E isso vai refletir, você vai repartir também conosco que somos igreja, o corpo de Cristo. Amém? Dá a mão então para o teu irmão, vamos orar, agradecer a Deus por este ano.